bem-vinda a mais uma videoaula da Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar. E aqui nesse quadro da Sapiência Musical, onde nós conversamos para que você aprofunde o teu conhecimento musical e compreenda o que de fato é necessário para te fazer aprender e evoluir na música, se tornando capaz de aprender músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você estude. Hoje, o tema que a gente vai conversar aqui hoje é o seguinte: qual é o risco ou quais os riscos que estão ali por trás de não ter um bom ouvido musical, de não desenvolver um bom ouvido musical? Galera, a gente costuma ter essa brincadeira entre ouvidos absolutos versus ouvidos obsoletos, não é? Porque há um risco muito grande quando a gente dissocia a prática do desenvolvimento auditivo da nossa prática diária com o nosso instrumento ali na sala de aula, e às vezes a gente não enxerga esse perigo, esse risco e o que isso acarreta em termos de uma defasagem na nossa formação musical. Muitas das vezes nós somos vítimas desse processo de construção que deixa o ouvido de lado, e até um contrassenso, porque nós fazemos aula de música e veja quantas pessoas, eu tive essa história, eu fui fruto disso. Quantos anos a gente estuda e não coloca o ouvido dentro desse processo de estudo, de aprendizado musical? Nós desenvolvemos diversas outras habilidades, como a habilidade do domínio técnico do instrumento, como da leitura musical, da habilidade de ler, de escrever partituras, a gente se alfabetiza musicalmente, do próprio solfejo, mas a gente não ouve nada. É uma coisa muito contraditória, porque nós fazemos música e não desenvolvemos a acuidade musical. Nós ouvimos como qualquer outra pessoa leiga que não estuda música. Isso é um perigo muito grande, porque compromete a qualidade do nosso resultado, da nossa performance, daquilo que a gente é capaz de extrair do instrumento. Então nós precisamos estar conscientes de que não dá para dissociar o estímulo da audição, e não é só da escuta. Quando a gente fala assim, colocar o ouvido na aula de música, eu tenho que colocar os alunos para apreciar música, eles têm que escutar mais música. Não é isso não é só isso. Esse tipo de apreciação musical busca outras finalidades, que é a de uma cultura musical, a de conhecer gêneros, de conhecer repertórios, de conhecer a linguagem estilística dos diferentes compositores nas suas diferentes épocas. Ok, mas o que nós estamos falando é desenvolver um refinamento da escuta para que você se diferencie daqueles que não estão tendo a oportunidade de fato estudar música a fundo, e para que isso se reverta numa qualidade diária do teu instrumento. Dani, o que é esse ouvido musical que nós devemos buscar desenvolver ao longo de toda a nossa educação musical, de uma boa educação musical? Aliás, uma boa educação musical tem que proporcionar esse desenvolvimento do ouvido musical. Quando a gente tem esse ouvido estimulado, nós somos capazes de reconhecer se, por exemplo, está afinado, o som que nós estamos tirando do instrumento é afinado ou não, se o nosso instrumento está afinado ou não, é ser capaz de tirar uma melodia. Nós estamos tirando uma música de ouvido, então você consegue tirar de ouvido. É ser capaz de encontrar o tom de uma música. Alguém está tocando, você começa a tocar junto com ele, porque você encontra o tom que ele está tocando, e você não tem nada ali na sua frente, não tem uma partitura, você não está vendo a partitura dele, mas de orelha você descobre o tom que ele está usando. Por exemplo, tirar a linha harmônica, reconhecer a linha harmônica, saber quais são os acordes que estão ali e que você consegue perceber e também retirar daquela música que você está ouvindo. É conseguir identificar uma conversa, um diálogo entre diferentes melodias, onde você percebe um contraponto quando você está escutando um repertório. Então você percebe que esse instrumento conversa com aquele outro ali, além de identificar timbres, né? Porque você começa também a identificar timbres. E aí você sabe, bom, a flauta está fazendo isso aqui, enquanto ela faz isso, o violoncelo responde isso daqui.
Então você começa a ouvir o contraponto, você começa a abrir e refinar a tua escuta para perceber essa polifonia. É ser capaz também de perceber as dissonâncias. Quando a gente está escutando uma interpretação musical, você vai acompanhando a forma dessa música, a estrutura dela, então você vai percebendo que as dissonâncias vão conduzindo as frases, as resoluções, as inflexões das frases musicais, e você vai percebendo essas dissonâncias muito conectadas dentro do contexto harmônico também, e você vai percebendo o quanto que elas vão delimitando a estrutura e o discurso musical. É também ouvir a sonoridade em geral, do que está saindo ali daquele instrumento no ao vivo ou numa gravação que você está escutando. Você começa a perceber a qualidade do pedal, se você está escutando, por exemplo, um instrumento piano, então você começa a perceber qual é o recurso, o efeito que ele está usando. É pedalização que ele está usando. Ali na guitarra ele está usando esse tipo de distorção, os efeitos, os recursos que o instrumento possibilita. Você começa a conseguir perceber, aqui ele está fazendo lá na caixa da bateria, é na caixa que faz isso. O bumbo está fazendo essa outra coisa aqui. Você vai começando a identificar a sonoridade geral, os timbres. Você vai ouvindo as partes musicais, você consegue perceber a estrutura formal, a parte A, a parte B, as frases. Então, você vai entrando você vai se apropriando da música enquanto você a escuta, de uma forma realmente diferenciada, de uma forma que não veio do nada, que veio a partir de um treinamento, que veio a partir de um estímulo para que isso acontecesse no teu ouvido. Então é por isso que uma boa educação provê isso, e uma educação musical mais deficitária, mais pobre, não provê isso. Então nós nos tornamos vítimas desse sistema e temos que nos virar nos 30, né? Porque a gente acaba crescendo dentro da técnica do instrumento, mas cresce com o ouvido obsoleto e nada absoluto. E a gente tem que resguardar a brincadeira do absoluto, porque, enfim, nós vamos desenvolver um ouvido que tem uma acuidade muito grande, mas não que vai ser absoluto, porque o ouvido absoluto é uma questão à parte. Eu não acredito que ele se desenvolve, eu acredito mais que ele é nato, porque a minha experiência didática e a minha experiência de desenvolvimento musical sempre me provou isso. Mas a gente desenvolve esse ouvido relativo, muito refinado, muito perspicaz, onde você começa a não se isolar como músico, onde você percebe que o importante não é apenas você tocar as notas certas no momento certo, você começa a estar antenado com todo o som que você tira do instrumento e como você coloca esse som dentro de um contexto com os outros músicos que também estão ali tocando com você, se você tiver num conjunto, num grupo, numa orquestra de câmara, enfim, ou num duo com outro músico só que seja, não importa. E se você estiver sozinho, você está antenado com a qualidade da sonoridade que você tira o tempo todo e não está preocupado apenas em tocar notas certas no tempo certo. Vai muito além. Agora, como que eu posso, Daiane, começar a promover um estímulo para o desenvolvimento do meu ouvido musical? Como deve ser isso? Como que eu tenho que sair de uma educação que fica mais deficitária e começar a buscar esse estímulo? Porque não é de uma hora para outra que meu ouvido abre. Não é. Então, como é que eu vou estimulando para que aconteça isso? Eu separei aqui algumas dicas e algumas estratégias que eu quero compartilhar com você. Uma primeira delas, e que é sempre muito importante, é que você acostume-se a se gravar. Então, quando a gente está estudando, geralmente a gente não se grava, a não ser que a gente vai postar para alguém, vai mandar, postar nas redes sociais, mas a gente tem que ter essa prática da gravação como um auxílio nosso diário, para que a gente, na verdade, crie um hábito de se analisar. Então você se escuta e compara o que você está executando com aquela gravação que você tem de referência. Sabe, aquela música, você tem um cara, um músico, um performer, uma pessoa que toca aquela música muito habilmente que você admira. Então começa a comparar a sua gravação em termos de sonoridade com a gravação dessa pessoa. E aí começa
não a se pôr para baixo, mas a realmente de forma pé no chão, a comparar e falar o que aqui está diferente do dela. O que eu tenho que fazer para alcançar nessa gravação dele ou dela? Por que eu estou assim ou assado? Outra coisa, você precisa buscar formas, metodologias de treinar o teu ouvido, de desenvolver o teu ouvido relativo. Como eu falei, nós precisamos desenvolver o ouvido absoluto. Na verdade, ele vai partir de uma natureza, de uma propensão, de algo que já está ali preparado quando a pessoa tem ouvido absoluto. Mas o ouvido relativo, ele se desenvolve pelo estímulo, pela educação, por meio de um treinamento do solfejo, da percepção musical, que tem que ser diária, que tem que ser recorrente. Se não puder ser diária, tem que ser o mais frequente possível, para que você se coloque nesse ambiente de gradativamente estimular o seu ouvido para perceber o som, para comparar o som e depois para buscar esse som dentro de um emaranhado de som musical que é a música, né? Você tem que cantar muito, você tem que solfejar muito, você tem que colocar a sua voz para ser a sua referência e para que ela traga meios de você começar a perceber o que é um som mais afinado ou menos afinado. Porque alguém que toca desafinado ou que canta desafinado e não percebe, na verdade essa pessoa ela não tem uma referência. Ela não sabe o que é um som afinado ou desafinado. Então ela precisa começar a ter referências e nosso corpo tem que ser o meio para essa referência. Estimular esse ouvido através da voz, do cantar e ajustando a musculatura. Não para que você se torne um exímio cantor, aliás, se você se tornar, ótimo, foi um efeito colateral, mas não é isso, é uma estratégia para que por meio da sua voz você vai educando o seu corpo para ter referências de um som mais afinado ou menos afinado. Outra coisa, você precisa e você pode treinar com o afinador junto. Às vezes, quando nós estamos começando a estudar um instrumento, nós vamos precisar do apoio de um afinador do lado. Por exemplo, quando eu comecei a estudar o saxofone, eu tocava uma vuvuzela. Eu não conseguia tirar som do saxofone, eu tirava o som de uma vuvuzela. Não saía o som afinado, mas eu não sabia exatamente qual era o ajuste que eu tinha que fazer, muscularmente falando, para que eu colocasse esse som o mais afinado possível. Eu não sabia se eu estava fazendo ele mais agudo do que ele deveria ser ou mais grave do que ele deveria ser. E como que eu me apoiei para começar a conduzir isso? Coloquei um afinador do lado, um afinador digital, um aplicativo. Estuda com o afinador, ele te mostra se você está para baixo ou se você está para cima de onde deveria estar. Então você vai tendo ali um auxílio para começar a ajustar a questão técnica do instrumento para buscar essa afinação. Outra dica, praticar tirar músicas de ouvido. Essa prática de tirar músicas de ouvido fomenta muito o refinamento da percepção musical. Claro que a prática de tirar músicas de ouvido também não vem do nada e nós vamos conversar ainda mais sobre isso. No entanto, é uma importante prática que estimula muito a nossa percepção, o nosso refinamento, colocar a mão na massa para isso. Uma outra dica que eu tenho certeza que poucos fazem, treinar o ouvido polifônico. Galera, treinar o ouvido polifônico é um desafio. Como que a gente treina o ouvido polifônico? Uma das estratégias, por exemplo, é você tocar uma melodia ou então ouvir uma melodia de uma determinada voz e você cantar outra. Isso dá certo de ser feito quando você toca instrumentos que possibilitam que você use apenas a sua mão para tocar essa melodia e deixe a sua voz livre para cantar a outra. Não funciona quando você toca instrumentos de sopro, por exemplo, porque como que você vai tocar uma melodia no instrumento de sopro e cantar uma outra melodia por cima? Não dá. Então, em todos os casos, todos os músicos têm que desenvolver o ouvido polifônico, não importa se toca instrumento de sopro ou não. Se o seu caso é de um instrumento de sopro, busque gravações ou se grave, né? Não tem como buscar gravações. Acho que a estratégia é você gravar, pegar, por exemplo, repertórios didáticos de canções. Villa-Lobos tem muitos livros de treinos de solfejo a duas vozes e estão disponíveis, você encontra facilmente. Ele colocou isso, o Villa-Lobos, na época que ele propôs o ensino da música dentro da escola regular.
onde se treinava o canto orfeônico. Então ele compôs muitos temas folclóricos das nossas cantigas, do nosso folclore, a duas vozes. E aí você encontra esses livros disponíveis de solfejos a duas vozes. E o que você pode fazer? Tocar uma das vozes com o teu instrumento, se é de sopro, grava essa voz e aí você solta a gravação dessa voz, mas você vai ter treinado em paralelo a melodia da segunda voz, por exemplo. E enquanto você fica ouvindo a gravação da primeira voz, você canta a segunda voz. E isso é uma prática que acontece muito dentro do canto coral. Quando a gente participa do coral, de cantar em coral, que tem diferentes vozes, nós vamos estimulando esse ouvido polifônico. Isso é excelente. É muito importante que você participe, se tiver a oportunidade, de participar de canto coral. Por causa disso, porque você vai ouvir uma pessoa cantando uma melodia, uma voz. Quando eu falo uma voz, é uma melodia, não vale em uníssono, né? Tem que ser melodias contrapontísticas, diferentes. Você escuta a voz dela, mas você segue na sua. E você pode fazer isso com o teu instrumento. Eu fazia isso muito tocando uma melodia no piano e cantando a outra melodia. Não é fácil, é difícil, é uma prática dificílima no começo, mas abre o nosso ouvido de uma forma gigante. É uma dica importante essa, tá? Outra dica, estuda a harmonia. Quando você estuda a harmonia, mas especialmente quando você coloca esse estudo dentro de uma vivência da escuta, da percepção dessa harmonia, isso vai trazendo sutilezas para você começar a ouvir blocos de sons. Porque quando a gente está treinando a comparação de um som com o outro de forma isolada, uma melodia ou outra, é uma coisa. Mas quando você escuta um bloco de sons e você tem que refinar para identificar uma nota no meio daquele bloco de sons, é outra. Então, estudar a harmonia em forma de vivência, de percepção harmônica, vai refinar cada vez mais a tua escuta, a tua acuidade, a tua precisão, vai aguçando, vai refinando a percepção. E isso é um trabalho que vai acontecendo aos poucos. Outra dica, ouça músicas, ouça muitas músicas, mas não ouça de forma passiva, não ouça como qualquer outra pessoa que estuda música ouve. Não, 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 não. Você tem que começar a analisar o repertório que você está ouvindo. E você tem que começar a buscar referências do que tem ali dentro. Que instrumentos que estão ali tocando? Quais são os timbres? Qual é a textura musical? Tem instrumentos dialogando, um faz uma fala, outro faz outra, numa malha polifônica? É contrapontística? Ah, não, não é. Tem um instrumento solista, o tempo todo esse instrumento, ou um cantor está fazendo solo o tempo todo, e aí tem esse instrumento atrás fazendo harmonia. Então é uma malha homofônica. Ah, não é isso não, Dani, tá tudo em uníssono, é uma monofonia. Tem vários instrumentos, vários cantores, mas todos em uníssono. É uma monofonia. Então você começou a avaliar a textura. Outra coisa, qual é o ritmo? Qual é a levada rítmica? Quantos tempos tem? Cadê os pulsos? Qual é a fórmula de compasso? Você começa a fazer o exercício de entrar dentro da música. Entrar. Sabe, não escutar a música lavando louça. Até você pode fazer isso, mas não é um tipo de escuta que vai te colocar de forma ativa nesse repertório e vai fazer você refletir e trazer isso para a construção de padrões internos que estimulam o teu ouvido musical. Não, 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 não. Coloca a música, senta, fecha os teus olhos e começa a aprofundar o sentido da audição dentro dessa música. Vai esmiuçando, vai escutando as camadas musicais. Claro, isso vai sendo de forma gradativa, o ouvido não abre de uma hora para outra. E quando eu falo sobre o ouvido abrir, porque é isso, o ouvido vai abrindo literalmente. É essa sensação que eu tenho, não é de uma hora para outra, ele vai se despertando. Mas isso vai aumentando inclusive a sua criatividade para criar coisas depois, porque você começa a reconhecer, olha que legal o que esse instrumento faz, o que aquele outro está fazendo. Ai, que legal, eu vou fazer isso naquela música, eu vou criar uma introdução assim para aquela música que eu toco lá na igreja, acho que eu vou fazer esse estilo. Então você vai usando esses elementos como referências que você vai interiorizando, referências musicais que depois extravasa como formas criativas também, tá bom? São importantes dicas que eu trago aqui e que você vai tomando nota
para colocar em prática no seu dia a dia musical, porque de fato isso vai fazendo diferença, sabe? O que geralmente nós fazemos quando a gente percebe que a gente está treinando o ouvido ali e a gente está buscando treinar o nosso ouvido, mas de fato não está resolvendo? O que a gente está praticando e que de fato não está resolvendo, o nosso ouvido não abre, ele continua obsoleto? Sabe o que a maioria das pessoas fazem? É treinar a prática de tirar música de ouvido. Mas essa prática de tirar música de ouvido, ela acaba sendo assim uma prática isolada por muito esforço, por muita repetição. Você tenta, e de tanto tentar, chega uma hora que você começa a tirar. Só que é pura insistência. E nós precisamos entender que tirar músicas de ouvido não é uma prática que deve vir apenas pelo esforço. A música, ela está estruturada, ela está embasada numa linguagem que tem os seus princípios, que tem as suas regras, as suas coordenações, e você precisa entender essa base, essas regras, essas coordenações, porque isso otimiza a tua prática auditiva. Isso faz com que o seu processo não seja sofrido. Você não fica sofrendo para tirar, não tem que insistir muito. Na verdade, você tem elementos que vão conduzindo você de forma mais agradável. E claro, sim, não é milagrosa, é aos poucos, mas é menos por tentativa e erro. Você vai tendo um embasamento de que, isso aqui funciona, eu posso mirar nisso aqui. Tem outra coisa também. Quando você não tem essa base, esse conhecimento dessa base da linguagem musical, você acaba, quando você está tentando tirar a música de ouvido, você acaba tentando focar em tudo de uma única vez. Você tenta reconhecer tudo de uma única vez, como se a música fosse um todo. Não dá. Você não vai conseguir perceber pulso, compasso, a melodia, a tonalidade, como que essa melodia tá ali, qual é a extensão dessa frase, o acorde que tá ali. Você não reconhece isso tudo de uma única vez. Não é assim. É por partes. É por focos. Você foca nisso, tira isso. Foca nisso, tira esse outro. Foca naquele elemento, tira. Então, a gente precisa entender que há uma construção da prática do tirar músicas de ouvido que vai sendo muito embasada no nosso conhecimento e domínio da linguagem musical. Portanto, como conseguir desenvolver uma boa prática de estímulo auditivo que funcione, que impulsione você no seu dia a dia musical e que vai solidificando e transformando o seu ouvido obsoleto num bom ouvido relativo, no mínimo, ou então de repente você percebe que você tem ouvido absoluto. Como? Colocando o treino da prática diária, do estímulo, da percepção no seu aprendizado diário, em cada novo aprendizado, em cada novo conceito teórico harmônico. Esse conceito ele não pode ser apenas cerebral, sabe? Ele não pode ser conceitual, intelectual. Ele tem que ser sentido, ele tem que ser percebido. É o teu ouvido que tem que também entender esse conceito. Então você tem que praticar a percepção de cada aprendizado. O ouvido tem que ter essa referência. Isso tem que ser feito de forma gradativa, dia após dia, sem pressa e sem descanso, como dizia o Suzuki, né? Nosso importante referência ali de professor de didática. Quando nós aprendemos a entender um assunto e a incorporar esse assunto por meio da prática diária, dessa vivência perceptiva, nós vamos evitando o efeito do perfume, né? Por quê? Quando a gente tenta fazer tudo muito junto, tudo muito intensamente, dá o efeito do perfume. O que é o efeito do perfume? É quando você vai numa loja e vai lá e começa a sentir a fragrância de vários perfumes. Chega uma hora que você não separa mais nada. Você não sabe que perfume que é esse, qual é aquele outro. Tá cheirando tudo igual, não é? Quando você tenta fazer tudo de uma única vez, em termos de abrir o teu ouvido, de perceber coisas, quando você entra nesse cansaço, dessa fadiga auditiva por excesso, foi demais o meu treinamento hoje, vai acontecer o efeito perfume. Você não vai ouvir mais nada, não vai reconhecer mais nada, você vai falar, meu ouvido fechou. Então não pode. Na verdade, a gente tem que fazer as coisas de forma mais gradativa, mais frequentes e sem pressa e sem descanso,
sem sobrecarga, de forma gradativa e unindo muito tudo que a gente vivencia na nossa construção auditiva, de referência da nossa habilidade musical, com a nossa prática instrumental. A gente tem que colocar todo esse treinamento a serviço da nossa prática instrumental. Daí vem a importância de você gravar a forma que você toca, porque quando você vai analisar o que você tocou, esse se colocar para analisar te coloca nesse momento de grande refinamento da sua percepção, onde você treinou muito já. Então você analisa de forma diferenciada a sonoridade que você tira do instrumento, que você está tirando ali. A sua prática se torna realmente diferenciada. É por isso que o tirar músicas de ouvido não é um processo que vem do nada. Ele não acontece do nada. Ele acontece por uma constante caminhada. A gente vai caminhando e construindo essas referências internas em nós, que vai tornando o processo de tirar músicas de ouvido mais natural. No entanto, quando a gente pensa em ter um bom ouvido, a gente acha que ele está resumido apenas a tirar músicas de ouvido e não entende que esse tirar músicas de ouvido é a chegada de um treinamento que tem que ser construído de forma gradativa. É isso que eu faço com os meus alunos. Os meus alunos, eles começam desde o mais básico, a serem estimulados a tudo que eles aprendem, a se conectar isso com o ouvido, com o corpo, com a voz. E claro, eles não entendem no começo porque que eles estão fazendo isso, até porque eles não conseguem ver o final da estrada, né? Onde isso de fato vai me levar. Mas vão fazendo, vão vivenciando e depois vão percebendo como essa caminhada, passo a passo, essa trilha, vai trazendo uma sensibilização auditiva cada vez maior e melhor. E não se trata apenas de colocar a mão na massa e falar, vai, começa a descobrir essa nota, que nota é essa? Não é isso. A gente tem que preparar essa prática, essa jornada rumo a essa importante habilidade que mostra a nossa capacidade auditiva. Mas a nossa capacidade auditiva, ela está assentada no embasamento musical do nosso aprendizado. Nós fazemos música e é um contrassenso nós aprendermos elementos, conceitos musicais dissociado da escuta, da interiorização desses elementos, da referência do que são eles. É um contrassenso, mas é assim que acontece. Eu estudei 10 anos, os meus primeiros 10 anos foram totalmente assim. Eu não escutava nada. O que era um acorde maior, um acorde menor, uma tonalidade maior, uma tonalidade menor, uma tonalidade? Que tonalidade que eu tô tocando? Eu não sei. Sei lá. Nada. E é um contrassenso. Então, nós precisamos começar a reverter isso, porque Brasil afora ainda tem muitos locais assim. Precisamos começar a mudar isso quanto antes. Mas Daiane, eu não tenho tempo para estudar. Estudar com afinco, estudar para valer, trilhar essa caminhada de desenvolvimento do meu ouvido, da minha percepção musical, conectar cada conceito que eu aprendo com um treinamento de percepção, de solfejo. Isso demanda tempo. Eu não tenho tempo. Eu mal tenho tempo para colocar a mão no meu instrumento. Se eu ficar fazendo isso, não vai dar. Eu vou parar de tocar meu instrumento e eu vou ficar parado fazendo isso e vai demorar muito ainda, porque eu tenho pouco tempo. Gente, nós superestimamos o tempo que nós precisamos dedicar para o nosso estudo musical. Nós sonhamos com aquela realidade de que a gente tem 8 horas diárias, ou no mínimo 4 ou 3 horas para estudar. Todo músico, toda pessoa que ama música gostaria de ter de fato esse período. Pelo menos uma manhã, ou uma tarde, ou o período da noite toda, 7 horas da noite acabou, não faço mais nada, só estudo. Todo mundo gostaria de ter, mas nós não temos. E a gente superestima que a gente precisa desse tempo, senão a gente não caminha na música e não evolui. Não é assim, não. Nós precisamos ter qualidade do tempo que a gente tem. Nós precisamos ter orientação para um bom aproveitamento desse tempo. A gente precisa de constância.
e de direcionamento do que a gente vai fazer ali naquele dia e do que a gente faz naquele outro dia que se soma a esse e depois no terceiro dia que vai somar o que eu já fiz nos outros dois. E assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos percebendo que o estímulo musical vai nascendo, vai brotando. Como que um bebê aprende a falar? Ele aprende a falar de tanto escutar as pessoas falando ao redor dele. Mas não é de uma hora para outra. Ele escuta os pais, ele escuta os familiares. E assim, aos poucos, dia após dia, ele vai se inserindo nesse ambiente de contato com essa sonoridade e ele vai entendendo essa linguagem ao redor dele. Ele vai entendendo, ele vai refinando a escuta dele. É assim que deve ser com o nosso ouvido, com o estímulo da nossa escuta musical. Frequência é mais importante do que a quantidade de horas que a gente vai dedicar para isso. A frequência e o direcionamento do que a gente vai fazendo dia após dia. A rota que a gente vai trilhando de treinamento. Nós temos que ter clareza de que a jornada ela não precisa ser intensiva, ela precisa ser direcionada. Essa é a questão principal que você tem que ter clareza. Mas, Dani, você acredita que de fato todo mundo pode desenvolver um bom ouvido? Você acredita que de fato todo mundo pode ser afinado? Cantar afinado, tocar afinado? Você acha que todo mundo de fato pode isso? E a questão do ouvido absoluto? Isso existe mesmo? Isso é mito? Como que você enxerga tudo isso? E quem não tem ouvido absoluto, será que consegue sair do lugar? Tem tantas pessoas que tocam tão desafinado e já há tanto tempo, e você acredita mesmo? Eu acredito piamente que todos nós temos capacidade de desenvolver o nosso ouvido musical e de desenvolver um bom ouvido musical. O ouvido absoluto é um ouvido que ele nasce, porque na verdade é uma predisposição que nós temos, que algumas pessoas têm, eu não me coloco nesse nós porque eu não tenho ouvido absoluto, então algumas pessoas têm essa predisposição onde ela percebe ao longo da educação musical dela, tanto que se essa pessoa que tem essa predisposição já, que nasce com ela, não tiver uma educação musical, ela vai morrer sem saber que ela tem ouvido absoluto, ok? Mas a pessoa que tem ouvido absoluto e começa a educar-se musicalmente, começa a passar por esse processo de estímulo musical, de escuta, de refinamento da escuta, da percepção, ela vai percebendo que ela faz isso muito rápido. Alguém ensina esse som, ela vai percebendo, porque ela tem essa questão genética muito bem fortalecida, onde ela mapeia as frequências, ela sabe, essa é a frequência aqui, esse som é a frequência que eu aprendi a chamar de dó, essa é a frequência que eu aprendi a chamar de mi bemol, e aí ela mapeia e ela ganha precisão, é uma memória auditiva gigante, aquela frequência ela memoriza, e ela não esquece nunca mais, e ela percebe, então ela identifica a precisão que ela tem. Quando você, ao longo do seu estímulo de ouvido musical, você vai percebendo que você não tem precisão, que você faz comparações, que você compara, que a sua memória por comparação, você está desenvolvendo o ouvido relativo. Ele é um processo, o ouvido relativo, ele não tem a mesma prontidão e o mesmo imediatismo que o ouvido absoluto tem, que é instantâneo. Ouviu, sabe qual é o som, sabe nomear o som. O ouvido relativo, ele trabalha pela comparação. Mas eu não tenho a menor dúvida que todas as pessoas podem e conseguem desenvolver o seu ouvido relativo, todas. Essa é a base da abordagem do ensino Suzuki. Os alunos que fazem aula pela metodologia Suzuki vão lá fazer aula de violino, de piano, de trompete, de acordeão, de flauta doce, de violão, não importa. Chega para fazer aula sobre a orientação, sobre a metodologia Suzuki, a forma de iniciar a aula na sala de aula Suzuki não é ensinando a ler. Esse é um dos preceitos da abordagem suzukiana. Todo aluno, independente da idade dele, vai aprender o repertório que tem que começar a aprender de ouvido. Suzuki
coloca o nosso ouvido musical como uma das premissas que deve ser estimulada desde o começo, porque ele compara o nosso ouvido musical com a forma como nós aprendemos a linguagem do nosso país, a nossa língua materna. Ele fala, todas as crianças aprendem a falar a sua língua materna. Então, todos nós podemos aprender música se nós colocarmos esse importante elemento que é o ouvido para ser tão estimulado quanto é o nosso ouvido da linguagem do nosso país. Porque a música também é uma linguagem. Essa foi a sacada do Suzuki, se eu posso dizer assim. Esse foi o insight dele. E toda a abordagem suzukiana de iniciação técnico-instrumental não vem por meio da leitura de partituras. O ensino tradicional começa pela leitura de partituras. Quando você vai para a aula do seu instrumento, no ensino tradicional, venha logo de cara o livro de partituras. Lá no livro do Suzuki, para quem é professor realmente Suzuki, não coloca o livro, você não vê o livro, você vê a gravação, você ouve a gravação. Você vai para casa escutar a gravação, vai escutar, vai ativar essa referência muito, vai estimular muito, criar o ambiente do ouvido musical. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que qualquer pessoa desenvolve o ouvido, independente da idade, porque todos os alunos sob a metodologia Suzuki, em todos os países ao redor do mundo que há a metodologia Suzuki instaurada, aprendem música dessa forma, desenvolvem um baita ouvidão. Todos, independente da idade. São todos super talentosos para ter um ouvido nato? Não. É treino, é direcionamento dessa abordagem dentro da prática diária. Nossa, Daiane, mas eu já tentei muito tirar música de ouvido e ter ouvido e não consigo. É muito difícil. Não dá. Não dá. Pra mim não dá isso. Não acho que é possível pra mim isso. Seguinte, quando eu escuto essa fala, eu entendo o seguinte relato. Tudo que é muito difícil, na verdade, significa que foi muito mal orientado. Se está muito difícil para você, é porque você não teve a orientação correta. Ou foi mal orientado, ou foi pouco orientado. Você não teve direcionamento para isso. Por isso você não desenvolveu. Ponto final. Eu estudei 10 anos e não escutava nada. Não tirava nada de ouvido. 10 anos. E nunca fiz nada disso. Também nunca tive necessidade de fazer. Nem sabia que tinha essa possibilidade. Então, nunca percebi nada disso. Quando houve a necessidade, quando eu entrei dentro de uma banda ali, eu comecei a precisar tirar músicas, veio o pum, como é que eu faço agora? E eu comecei a perceber que eu não escutava nada mesmo. E aí, eu comecei a trilhar o caminho de estimular o meu ouvido musical. E hoje eu tiro. Então, quando está muito difícil, é porque houve pouca orientação ou má orientação para desenvolver essa sua habilidade musical. A nossa capacidade musical é muito maior do que a gente imagina. Há um importante psicólogo chamado Howard Gardner que formulou a teoria das múltiplas inteligências. E nessa teoria das múltiplas inteligências, que ele trouxe para nós ainda na década de 1980, ele fala que existem 8 tipos de inteligência que todos nós temos. Todas as pessoas têm, e uma desses tipos é a inteligência musical. Agora, cada um desses tipos estão mais desenvolvidos em cada pessoa, de acordo com o estímulo que ela recebeu para desenvolver. Nós temos 8 tipos de inteligências, todas as pessoas, inclusive a inteligência musical, que pode ser mais desenvolvida em uma pessoa do que em outra. Depende do estímulo que você teve. Eu separei aqui um trecho de um texto que eu gostaria de compartilhar com você, para você entender isso melhor. Esse texto foi escrito pela psicóloga Irene Abreu. Olha só, ela publicou esse texto no site dela e está disponível, você pode encontrar na internet facilmente e acho válido para que você comece a acreditar no potencial que você tem. Vamos lá, olha o que ela fala. O que é inteligência musical? A definição de inteligência musical, segundo o Howard Gardner, estabelece que é uma das 8 inteligências identificadas por ele, por Gardner. Esta inteligência é a capacidade relacionada com a captação, assimilação, discriminação, transformação e expressão de formas relacionadas com a música. Nessa inteligência se inclui a sensibilidade
tanto pelo ritmo como pelo tom e timbre. A inteligência musical de Howard Gardner tem relação com as capacidades que se possuem no que diz respeito à música e a qualquer outra forma de expressão rítmica. Compreende as habilidades para cantar, para ouvir música, para tocar instrumentos, para analisar sons e para criar música em geral. A inteligência musical é uma das primeiras a ser desenvolvidas desde o nascimento da pessoa, desde bebês. Existe a capacidade para balbuciar e para imitar tons e volumes de sons de outras pessoas. A partir dos 2 anos de idade, se emitem diferentes tons de forma voluntária e se exploram sons próprios. Entre o 4º e o 6º ano de vida, se identifica o período crítico da sensibilidade quanto aos tons e aos sons. Respeito à localização cerebral da inteligência musical, as áreas implicadas se localizam principalmente no hemisfério cerebral direito, concretamente no lóbulo frontal e temporal. E esse texto que ela nos traz é um texto muito rico, onde ela compartilha as características da inteligência musical e se você quiser se aprofundar, eu recomendo que você busque esse texto. Eu vou deixar a fonte dele aqui junto da descrição para que você vá a fundo e tenha ainda mais percepções e identificações se você precisa disso para acreditar na capacidade que você tem. Porque eu não tenho dúvida nenhuma disso, como Howard Gardner nos atesta também. Então, para resumir aqui, se você falar assim, Dani, o que eu preciso, como fazer, sabe, Dani? Resume em pequenos passos como que eu dou start e começo a abrir meus ouvidos. Como é que começa esse processo? Educa a tua musicalidade. Foca em nutrir a tua habilidade musical, treinando cada conceito, cada conteúdo teórico harmônico no corpo, estimulando o teu ouvido para criar referências desses conceitos, para reconhecer, para comparar, para identificar parâmetros. Você tem que criar essas referências internas diariamente, de forma gradativa, sem trazer o efeito do perfume para um excesso de tentativas. Não, é menos, é poucas doses, é mais homeopático e mais frequente. E aí, com o passar do tempo, você vai se pegar percebendo que você tem ouvido absoluto, se tiver, ou então percebendo que você desenvolveu um lindo ouvido relativo. De qualquer forma, você vai ter o seu ouvido à sua disposição, com estratégias, como um recurso para que você toque cada vez melhor, para que você tire um som cada vez mais bonito e mais harmonioso e mais gostoso de ouvir, de você mesmo ouvir e de levar para outras pessoas ouvirem. Show? É isso aí. Espero que você tenha gostado e se você já curtiu, deixa o seu like nessa videoaula, compartilha, leva para mais pessoas porque tem 1 trilhão de gente por aí com ouvido obsoleto. E vai ser assim até que entenda e que tenha acesso a como trilhar uma jornada para tirar esse obsoleto de cena e entrar o ouvido relativo ou absoluto, tá bom? Então, já leva essa videoaula para outras pessoas, porque eu te encontro nas próximas aqui do nosso quadro da Sapiência Musical. Combinado?